Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao terreiro. Eu sou Mário Filho, dirijo o Templo Espiritual Caboclo Negro, que esse templo aqui, ele faz de alguma lei aí. Bom, nossa discussão de hoje é um assunto que, para muitos umbandistas, especialmente os umbandistas e algumas pessoas que praticam o candomblé, é um assunto muito tabu, que é o chamado abate religioso, ou o sacrifício religioso, mas nós temos usado ultimamente o abate religioso ou a imolação religiosa, desde a defesa do Dr. Edio Silva Júnior no STF, que ele usa esse termo para definir as questões do sacrifício religioso. Então, nós usamos hoje, o mais comum é o abate religioso de animais. E esse assunto, especialmente para um umbandista, é algo muito tabu, porque o umbandista ele se ressente demais da ideia, só de se imaginar que há o abate religioso em qualquer tipo de prática. E ela é tão mal vista em vários círculos que muitas pessoas preferem nem discutir o assunto, não abordar esse assunto como algo realmente que é horrível, ruim, maldoso, maléfico, e aí alguns acabam nem optando por discutir esse assunto. No nosso canal há um vídeo que eu explico detalhadamente sobre a lei que foi julgada no STF, que fala sobre esse assunto, mas não é isso que eu quero dizer hoje. E sim como se dá as questões que envolvem o abate religioso. Afinal de contas, por qual motivo que eu faço o abate religioso? Qual é o motivo que me leva a que eu precise ou haja uma necessidade para que um animal seja imolado em sacrifício? O que leva a isso? Por que precisa disso? Vamos lá, gente. Por que precisaria? Prana é coisa de hindu. Eu sou macumbeiro, eu não sei o que é prana. Vamos lá, gente. Axé. É muito vago. Para que eu faço isso? Vamos lá, para ser bem claro. Quando eu uso o sangue animal, porque é só o sangue que é colocado e algumas partes específicas do animal que são oferecidas, ok? Por que eu faço isso? Porque Egé é aquilo que tem mais axé. E é isso que vai dar vida. Então, do axé, eu faço vida. Então, por exemplo, um assentamento de um orixá, que eu vou preparar esse assentamento de um orixá. Quando esse assentamento se torna parte do orixá? Quando ele é consagrado. Até então, o que é? É só um objeto. Ou então uma série de objetos, todos reunidos no mesmo espaço. Apenas isso. Quando aquilo passa a ser algo do orixá? Primeira coisa, quando eu invoco o orixá. Então, primeira coisa, quando eu penso em sacrifício, quando eu penso em abate religioso, são as orações que eu preciso fazer. Começo primeiro com os ijubá, as saudações que são necessárias àquilo que eu estou cultuando. Na nossa tradição, no nosso caminho, especialmente no culto tradicional iorubá, nós começamos Iba Olodumare Atereré Caie. Saúdo Olodumare, aquele que se espalha pelo universo. Iba Orumilá Barakpetu. Saúdo Orumilá, aquele que tem um conhecimento extraordinário, o grande conhecedor das coisas. São nomes sagrados. Bará e Petu são nomes sagrados. Aí eu falo, Iba Orumilá Bababoniregum. Mais uma vez,
o Senhor de todo conhecimento. E aí eu começo a saudar. Iba Acorda, Iba Asheda, Iba Tiodio, saúdo. Acorda e Asheda são duas forças específicas do caminho de Ifá. A primeira estrela criada é a primeira que transmite o axé, que é uma ligação que tem muito próxima com Exu Orixá. E aí eu começo a saudar também os orixás. Yami Oxorongá, saúdo a minha ancestralidade, saúdo Ibababá, meu pai, Ibaiê, minha mãe, Ibaudjubonã, aquele que acompanha a minha iniciação, e assim vai. Então é necessário que antes que eu comece qualquer coisa, que eu faça isso. Então já começa por aí. O Ijubá, as saudações. A palavra Ibá quer dizer saúdo. Então Ijubá são as saudações que eu vou fazer em homenagem ao orixá que eu estou cultuando, ou a Ifá, aquilo que eu estou fazendo. Depois disso, que eu fizer isso, eu vou fazer as orações específicas do orixá que eu estou cultuando, chamando, invocando a força daquele orixá. Até então não fiz nada ainda. Depois eu pego os obis, o bi é noz de cola. Se eu vou fazer oferenda para mim mesmo, eu vou rezar no obi. Se eu estou fazendo oferenda para alguém, eu darei na mão dessa pessoa o obi, e essa pessoa vai pedir no obi tudo aquilo que ela precisa. E vai pedir, falando, preciso disso, 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 vai falando no obi. Me dá de volta o obi, eu vou começar. Omitutu, que a água esfria. A água esfria tudo, acalma tudo. Eu vou sempre apaziguar as forças que existem, para que toda a minha vida seja uma vida de paz e tranquilidade. Então, eu vou sempre pedir o apaziguamento. Tutu, a água acalma. Tutu é de acalmar. E eu vou pedindo isso. Onã, tutu, que o meu caminho esteja também tranquilo. Também pode-se pensar Onã como o orixá Onã, não só como o caminho. A palavra Onã quer dizer caminho, mas também há um orixá que se chama Onã, que não é o Exu Onã, o Exu Olonã, ou o Ogum Olonã, que também tem um nome de Ogum, que é o Ogum Olonã, ou Exu Olonã. Não é, é um outro orixá chamado Onã. Então, tudo isso eu tenho que fazer. Tenho que saber o que eu estou fazendo até chegar no momento propriamente dito. Então, vejam quantos passos eu já dei para fazer o abate religioso. Não acabou ainda. Depois que eu fiz tudo isso, aí eu vou abrir os obis. Eu vou pedir licença para que eu abra o obi, porque o obi é um objeto que representa um orixá. Vou pedir agô obi. Obi iré ireu, que esse obi me traga todo o irê, toda a sorte. Depois que eu faço isso, eu abro o obi. O obi que nós usamos é o obi abatá, o obi avermelhado ou a cor arroxeada, de 4 lóbulos. E eu vou tirar os olhos do obi, que tem um significado aqueles olhos. Cada tradição vai colocar os olhos num lugar específico. Alguns descartam, outros colocam em Exu, outros colocam no próprio orixá ou no Ifá, quando está fazendo a oferenda. Cada família tem um modus próprio de tirar o broto do obi. Depois separa o obi em macho e fêmea, a direita e a esquerda. Depois que eu faço isso, eu vou rezar no obi, ou uma oração específica do orixá, ou se for para Ifá, eu vou rezar um Odu Ifá. Ou então eu vou rezar um Odu Ifá que fala do orixá que eu estou cultuando, enquanto eu vou jogando água no obi. Fiz sacrifício ainda? Não. Então, olha quantos passos eu tenho que dar até chegar no sacrifício do animal. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar na mão direita, na mão esquerda, as 2 partes do obi. 2 macho na direita, 2 fêmeas na esquerda. E vou falar, obi a um ló. Quem está ouvindo vai falar aquaiã. E aí eu vou fechar as mãos e vou girar minha mão, os obis. E perguntar se aquilo que eu estou fazendo é aceito pelo orixá.
e vou ver a resposta se é sim ou não. Se ele não aceitou, eu vou ter que perguntar, falta alguma coisa? O que eu tenho que fazer vai me trazer o que de retorno? É uma bênção, duas bênçãos, muitas bênçãos, ou não é bênção, é algo que eu tenho que tomar cuidado quando sai em osobo, não sai em irei e osobo, ou irei e ibi, positivo ou negativo, eu vou ter que saber isso. Se é negativo, como é que eu vou consertar o negativo? Se for positivo, esse positivo vai se manifestar realmente na minha vida, e como que eu vou fazer para se manifestar na minha vida de forma de acordo com aquilo que o vai me indicar? Então veja a complexidade que é para chegar nesse momento. E o animal que será abatido na questão religiosa, ele está como? Sempre do seu lado. Você vai segurá-lo, ou alguém que está próximo de você vai segurá-lo. Mas antes disso, ficou aonde esse animal? Enfronhado dentro de uma caixa, apertado? Não, ele vai ficar solto. Com água, com comida, porque ele está ali. Tem que estar com todas as condições ótimas para ele viver. Ele não pode sofrer, em hipótese alguma. Ele tem que estar confortável, alimentado. Como é que eu vou oferecer um animal que está com faminto, que está com sede, que estava confinado numa caixa? Eu estou só sendo um assassino de bicho, apenas. Não um sacerdote de culto tradicional, ou de candomblé, ou de umbanda, ou de qualquer outra prática que eu faça. Então, esse animal, quando ele vai ser abatido, como que é feito tudo isso? Quem que vai segurar o animal? Como se segura o animal para que ele não tenha dor, para que ele não fique desconfortável, para que ele tenha rapidamente a sua morte, como no frigorífico é. Frigorífico no abate religioso, se vocês não sabem, há frigoríficos no Brasil que possuem o abate religioso. Para quais religiões? Judaísmo e Islã. Então existem frigoríficos próprios para o abate religioso dessas duas religiões. E há abatedores específicos dessas religiões que ficam nos frigoríficos, sendo todos vigiados por um sacerdote dessas religiões, ou um imã para os muçulmanos, ou um rabino para os judeus, que ficam lá olhando se não há nenhum erro no abate daquele animal. É como nós fazemos, um corte seco na garganta. Como nós fazemos. Mas ninguém fala mal do judeu nem do muçulmano que abate o animal dessa forma. Mas para falar mal de nós, existe uma fila quilométrica para falar. Ah, coitadinho do bicho. Não tem sofrimento. É a mesma coisa nós fazemos com os animais que são abatidos num frigorífico. E quando acontece isso, eu vou cantar, agradecendo por tudo aquilo, dizendo o que aquele sangue que está vertendo em algum espaço que eu estou consagrando, o que esse sangue vai fazer, o que ele vai proporcionar às pessoas que estão ali, a pessoa que está ali ou as pessoas que estão ali. Eu vou cantar, eu vou rezar, eu vou falar, eu vou conversar com o orixá. Se for um animal de penas, depois que o sangue se esvaiu, eu vou limpar esse animal. Depois disso eu vou temperar esse animal. E depois eu vou comer esse animal. Porque todo animal que é sacrificado, que é abatido religiosamente, tem que ser comido. Em especial pelo aquele que o ofereceu, a não ser em algumas ocasiões específicas, por exemplo, quando na consulta o Odu que se manifesta está em Ibi, lado negativo, e às vezes a pessoa que está oferecendo não pode comer aquele animal, mas só a pessoa que está oferecendo. A comunidade todinha pode comer. Porque na tradição que nós seguimos, não tem essa ideia de limpeza da pessoa com um bicho. Muitos imaginam que eu vou passar o bicho na pessoa, estou limpando a pessoa de alguma energia negativa. Isso para nós não existe. Se alguém pensa nisso, está pensando errado. Quando eu passo o animal em alguém, eu não estou limpando ninguém de nada.
Eu estou dizendo que esse animal que eu estou utilizando vai reequilibrar o axé daquela pessoa. A comida que eu uso é a mesma coisa. Eu estou reequilibrando o axé daquela pessoa. Há uma falta de axé que ela será recomposta por meio do alimento, por meio do abate religioso. É isso que a comida oferecida, ela funciona. E o ebó, que é essa oferenda, a palavra ebó quer dizer sacrifício. Também tem no nosso canal um vídeo que explica o que é o ebó. Mas o ebó quer dizer sacrifício, a palavra ebó quer dizer sacrifício. Esse sacrifício que é feito, ele só tem alguma validade, ele só realmente acontece quando ele é comido. Então o abate religioso só termina quando o animal é consumido. Ah, mas o animal, por exemplo, é muito grande. O povo do terreiro não dá conta de comer, por exemplo, um carneiro que foi sacrificado. O que deve ser feito? Essa carne deverá ser distribuída com a vizinhança, ou até com os membros do terreiro que vão comer no dia ali e levar para a sua casa para comerem em casa. Então, tudo isso é importante que as pessoas saibam o quanto é trabalhoso para que eu faça isso. Além do mais, os sacrifícios, eles são individuais e individualizados. Porque eu vou precisar perguntar para o ori daquela pessoa se tudo está de acordo. Eu não vou só apenas passar a faca no pescoço, derrubar o sangue em algum lugar e tá tudo. Não, não é isso. Eu vou ter que perguntar para o ori daquela pessoa que está oferecendo e para o orixá que recebe a oferenda se está correto. Se o orixá aceita aquilo realmente, se eu faltou alguma coisa de oferecer para o orixá, quais os elementos que eu tenho que acrescentar? Água, gin, dendê, mel, banana, cana-de-açúcar. Eu tenho que saber perguntar isso. Então vejam a complexidade, mas aí você vai ver na internet aquelas pessoas que fazem vídeo matando bicho, que nem um açougueiro, né? Passa o pescoço, não tem nada, não reza, nada. Por quê? Porque é só para inglês ver, não sabe o que está fazendo. Não tem nem noção do que está fazendo. E é necessário que nós saibamos as práticas ancestrais que existem. Ah, não concordo com isso. Problema seu, não meu. É você que não concorda. Isso não muda aquilo que eu sou. Você pode não concordar, mas a minha prática não muda com você concordando ou não. Porque isso faz parte de uma questão religiosa e sagrada. E a lei já permite que isso seja feito sem nenhum problema. Tem as condições, que o animal não sofra, enfim, várias coisas da limpeza do ambiente, tudo isso está já regulamentado. Mas não cabe uma discussão se isso pode ou se não pode. Mas o interessante que eu quero que vocês observem é o trabalho todo, porque a palavra sacrifício quer dizer o quê? Como falou Júlio, sacro, ofício. Ofício, trabalho. Sacro, sagrado. O trabalho sagrado. Isso é sagrado. Não é uma qualquer coisa. Não é a matança, como as pessoas fazem. É a matança. Eu não consigo entender isso, porque é algo muito sagrado. É algo muito especial. E que também não é feito de qualquer jeito, de qualquer coisa. Não, tem que ser tudo a uma regra, uma formalidade, algo muito especial, com muita seriedade na prática que é feita. Porque é só assim que você realmente dará vida a algo que será representatividade de um orixá. De Ifá, de um orixá, uma entidade, no caso em que na Umbanda se faz essa prática, ou da Quimbanda. Então tudo isso é importante que nós saibamos,
para a gente não cometer falhas e até de entendimento sobre a nossa prática. É muito importante que saibamos disso. Então, você não vai ter nenhum tipo de prática em que toda essa sequência não exista. Tradicional, não. Terá que ter todos esses passos que eu falei. Aí depois de tudo isso, não acabou, gente. Depois que fiz o sacrifício, cozinhei o animal, preparei, nós voltamos todos para em frente do orixá. Uma parte daquela comida, daquele animal que foi sacrificado já está pronto. Eu vou tirar um pedaço disso e colocar em cima do assentamento do orixá, de Ifá, qualquer coisa. E aí, todas as pessoas da comunidade sentadas em frente ao orixá irão comer juntos. Aí já aproveita, já faz um arroz, faz um feijão, já tem a mistura e já come ali mesmo. Isso se chama Yanlê. É um ritual que eu faço pós o sacrifício, pós o abate religioso. Sem isso, o sacrifício não foi aceito e não funciona de nada. Eu garanto para vocês isso. Então, olha quantos passos eu tenho que dar até chegar no Yanlê, até chegar no final em que eu divido a carne do animal sacrificado com a minha comunidade. Raríssimas exceções é permitido que não faça isso. E como é que eu vou saber? Eu vou ter que perguntar. Ou no Obi, ou no Pelé, ou no jogo de búzios, enfim, na prática oracular que eu utilizo para saber o que eu tenho que fazer. Então não é algo de brincadeira. Precisa matar um bicho com o meu Exu. Como se eu vou lá na avícola, pego, já corto, ponho o sangue em cima. É só um assassino de bicho. E mais nada. Tem algum axé isso? Nenhum. Nenhum. Porque o axé é despertado por meio do quê? Não. Como é que se inicia para despertar o axé? Pelo meu ofó, pela minha palavra. Eu vou ter que falar. Eu tenho que falar. Eu tenho que mascar o obi, mascar a tare, que é a pimenta da costa. Eu tenho que cuspir o gin. Tudo isso, porque está na minha boca. Axé orixá é numi. Axé orixá é numi. Axé orixá é numi. O axé do orixá está na minha boca. Eu tenho que rezar isso, porque eu vou rezar, eu vou falar, eu vou cuspir. Tanto no iniciado quanto no assentamento, eu cuspo nas pessoas, eu cuspo no assentamento. Axé orixá é numi. O axé do orixá está na minha boca. É no boca. É numi, minha boca. Axé orixá, axé do orixá. Eu faço isso com o atarê na boca. Ou com o gin na boca. E aí eu cuspo no orixá, cuspo nas pessoas que estão fazendo o ebó. Quando é necessário que cuspa, num bori, por exemplo. E o bori é a mesma prática. O bori, quem vai receber o axé, é o ori da pessoa. Todas as regras, as mesmas. Até mais, porque eu tenho que rezar para o ori. Quanto mais eu rezar para o ori da pessoa, mais bênção ela vai receber. Rezar 1 hora e meia de reza na pessoa. E é individualizado, não tem um bori coletivo. Para cada pessoa é um bori diferente do outro. Não há bori, não há nenhum ritual coletivo. A não ser que nós decidamos isso. Olha, aqui tem um Ogum da casa. Ok? Então todos nós vamos nos reunir e vamos juntos dividir os gastos do que vai ser oferecido para Ogum. Só que o que vai acontecer? Cada pessoa vai tocar no animal e vai falar no ouvido do animal. No ouvido esquerdo, pede para tirar da sua vida coisas ruins. No direito, pede para vir para a sua vida coisas boas. Então, olha quanta coisa. Quanta coisa demanda
de um abate religioso. Quantas fases existem, quantas nuances existem, eu tenho que dominar isso, porque é isso que vai fazer com que aquilo que eu estou fazendo se torne real, que exista realmente, não seja apenas um ato qualquer que não vai ter nenhum retorno, não vai ter nenhuma servibilidade para ninguém. É só matei bicho, depois eu vou cozinhar para comer, só. Aí eu faço isso no sítio, não preciso fazer tudo essa parafernália de coisas para uma questão de orixá. Então é muito importante que nós entendamos como tudo isso funciona. Como tudo isso funciona e não é algo que eu aprenda de uma hora para outra, não é. São muitos detalhes. As cantigas que eu vou cantar têm que ter a ver com aquilo que eu estou fazendo. Quando eu corto, eu tenho uma cantiga. Quando o sangue escorre, tem outra cantiga. Depois eu tenho que colocar o que na faca? Passa dendê na faca. Para acalmar. Porque dendê, gente, acalma. Dendê não esquenta nada. Vou colocar o seu nome no dendê. Pode colocar à vontade, porque vai me deixar bem tranquilo. Vocês vão ver várias publicações. O fogo, falando que o dendê... Eponiero. Eponiero. É uma cantiga que você canta quando você verte dendê no orixá, em Ifá. E quer dizer essa frase? Eponiero. O dendê é o que acalma. É o dendê que apazigua. É o dendê que deixa tudo em paz. É o dendê que faz com que não haja problema. Mas aí os imbecis vão falar, não, eu vou botar seu nome no dendê, vou acabar com a sua vida. Porque acha que o dendê esquenta. O que esquenta é outra coisa. É o oti, que é a bebida alcoólica. Então a falta de conhecimento também é bem grande no nosso meio, que desconhece até a prática tradicional. Ele canta, no candomblé se canta essa cantiga também. Não só no culto tradicional, também canta no candomblé. Que você vai, que o Epo Nieró, Olodju, Olodjá, você vai cantando isso, enquanto você vai vertendo o Epo, o Dendê, no assentamento. Então, tudo isso, e o Epo, é necessário que você coloque depois que você sacrificou um animal. Então, tem mais esse detalhe. Se esquenta demais, e você aplaca depois. Porque para haver o equilíbrio. Por isso que os elementos são utilizados. As oferendas não são feitas à toa. Não é da minha cabeça. Eu vou ter que perguntar para o orixá o que ele quer. E se eu ver o que ele quer, eu vou ter que saber para que cada coisa funciona. Por que a água funciona? Por que o gin, ou a cachaça, ou o uísque, qualquer bebida alcoólica que eu vou usar destilada, funciona? Por que o dendê funciona? Por que a cana-de-açúcar funciona? O acaçá, o ecó, que a gente chama. Por que usa o ecó? Por que usa o acará, o acarajé? Tudo isso tem um significado. Tudo isso faz parte do sacrifício. Não só o animal abatido. Nunca vocês vão ver que num sacrifício de animal, só o animal é oferecido. É um complexo de oferendas que são realizadas junto com o animal. Porque tudo tem um significado e eles vão se somando para cada pessoa. Não é só pegar o sangue e derramar em cima do assentamento e achar que está tudo bem. Não. Não está nada bem. Não é assim que funciona. Então, eu espero que tenha aproveitado essa nossa conversa e, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para esclarecer. Alguma dúvida, algum questionamento? Será que esse preconceito com a margem religiosa não veio antigamente era mais comum ver o que os pessoal chamavam de espaço, as esquinas. Agora é menos comum ver, mas antigamente era mais comum. Será que o preconceito não veio dessas práticas
O Luiz Albano perguntou se esse preconceito em relação ao abate religioso não deriva dos animais que as pessoas veem às vezes na rua, nas esquinas. Isso pode ser uma verdade, pode ser que esse seja um dos motivos que levaram as pessoas a ter a ojeriza e se impactar com isso. Mas é uma falta, como falei, de conhecimento do praticante, porque o animal deve ser consumido e não ser colocado na esquina. Por que que fazem isso, babá? Não sei. Quando começou isso, babá? Também não sei. Em algum momento isso começou, em algum momento alguém fez isso e isso começou a ser feito. O que eu imagino é essa ideia de que o animal que eu passo na pessoa é um animal que está poluído, a energia ruim que há naquela pessoa, quando eu passo o animal absorveria essa energia ruim e, logicamente, eu não comeria esse animal em razão disso. Mas isso está completamente errado. Esse entendimento não existe. Eu não passo algo em alguém para puxar a energia ruim dessa pessoa. Não. É o contrário. Eu estou colocando axé naquela pessoa porque ela precisa reequilibrar o axé dela. Pois não. Tem uma questão também, talvez cultural, né? Você vai entender. Por exemplo, o abate de cachorro. Na China, alguns lugares lá, eles comem cachorro. Mas na África também, eu não sei, para alguns, é abate de cachorro também, ou não? O seu nome? É Márcio. Marco. Márcio. Márcio pergunta se na África se abate cachorro. Em algumas comunidades se come cachorro também. Então, provavelmente, deve-se também utilizar o sacrifício de cachorro, a mesma coisa, porque eu ofereço ao orixá o quê? Aquilo que eu como. Se eu como cachorro, eu vou oferecer cachorro. Se eu como gato, eu vou oferecer gato. Se eu como gambá, eu vou oferecer gambá. Se eu como macaco, eu vou oferecer macaco. Se eu como vaca, eu vou oferecer vaca. Então, aquilo que eu como, aquilo que é bom para mim, que eu tenho prazer de comer aquilo, é o que eu ofereço ao orixá. Porque o orixá come aquilo que eu como. Ele recebe em oferenda aquilo que eu como. Por isso que me espanta quando a pessoa faz oferenda para Exu de farinha com cachaça. Você come isso? Não. Por que você vai oferecer para Exu farinha com cachaça? Se você não come isso. Um bife cru. Você come carne crua? Se você come, ótimo. Mas se você não come, você vai dar para Exu por quê? Então são criações nossas que vão sendo construídas, eu não sei o motivo que isso acontece, mas viram verdades, que você não encontra reflexo ou eco em outro lugar. Mais alguma dúvida? Eu vou aí. Da mesma forma que você oferece o EGEP, não dá para você comprar no frigorífico um EGEP porque está ensacado. Então, imagino que também não posso fazer isso no abate religioso. A pergunta é se eu posso... Não tem nem como responder isso, se eu posso comprar o Edé de um abate, qualquer ele que seja. Não, não existe isso. Por isso que eu falei, olha, quantas regras que existem para chegar no próprio abate, propriamente dito, e o que eu farei com tudo isso. Então não tem. Como eu falei, é específico demais, é muito rico de detalhes para eu chegar e comprar num mercado, no frigorífico, por exemplo, que recolhe o sangue e eu comprar o sangue para isso. Não tem como, não existe. Pois não. O senhor também não considera verdade de toda essa questão, pelo fato da questão do racismo também? Não, mas isso é lógico, é lógico. A questão de falar que é da macumba, é porque é racismo religioso, gente. A resposta é essa. E aí, no último vídeo nosso, veio um monte de gente comentar no vídeo que não, o Brasil não é racista, que é papagaiada minha, é mimimi, que eu fui cooptado pela narrativa, que o nosso país é um país igualitário, que todo mundo tem a chance igual, que não existe racismo, que é tudo
Nós estamos vivendo uma utopia espetacular, que não há problema no nosso país. Todo mundo tem direito igual, tanto é que você vai encontrar um monte de juiz preto. O que não falta nesse Brasil é juiz preto. Médico, então, você não é o que mais tem. Médico e médica, então. Médica preta tem um monte. Você vai no hospital, só vê isso. Eu estou viajando, né? Você vai no fórum, tem um monte de preto no fórum. Aonde? Preso. Porque lá como advogado, como juiz, promotor, tem gente o quê? Só branco. Onde não há racismo no Brasil? Por que acontece isso? Porque as pessoas pretas não conseguem. Não conseguem, ponto. Não tem condições. Por quê? Precisam ter tudo aquilo que o branco tem. Uma boa alimentação, uma boa escola. Por mais que a pessoa preta se esforce, ela pode estudar pra cacete. Na infância, não foi uma infância boa, que teve boa alimentação, o seu cérebro não faz as sinapses que uma pessoa que comeu proteína pra cacete faz. Não adianta, é coisa física. É coisa física. Não é da minha cabeça, é coisa física. Se a pessoa não come proteína, bastante proteína, o seu cérebro não faz sinapse. Você terá dificuldades de aprendizado e um monte de coisa. Então, se você não discutir isso, não entender que é assim que nosso país funciona, primeiro reconhecer que é um problema. Você vai reconhecer isso, depois de reconhecer, a gente começa a trabalhar. Mas muitos negam. Não existe, imagina. É a invenção do Baba Mário. Ele foi cooptado pela narrativa da esquerda. Então, nós ainda precisamos caminhar muito. Precisamos caminhar muito ainda para que nós entendamos isso. As oportunidades não são iguais. Não adianta falarmos isso. Que é igual, não é igual. E meritocracia, para quem, cara pálida? Para quem meritocracia? Para quem? Faltou dizer, a pessoa pode estudar pra caramba, pode se dedicar. Se ela não tem uma boa alimentação na infância, ela vai ter dificuldade na fase adulta. Porque o cérebro não acompanhou. É simples. Simples. Não tem segredo nisso. É coisa da física, da química humana, da biologia humana. Então nós temos que entender que nós precisamos discutir isso o tempo inteiro, porque é só discutindo isso que a gente vai poder modificar esse ponto de vista. Não há outra forma de nós entendermos o quanto o racismo prejudica a nossa vida, em todos os sentidos, porque o racismo nos faz diferentes, e nós não somos diferentes, nós somos iguais. Nós somos seres humanos. Seres humanos são criados iguais. Qualquer livro que você pegar sagrado vai estar escrito isso. Qualquer livro sagrado vai explicar isso. Nós somos iguais. Não há diferença entre nós. Mas, contudo, porém, todavia, no entanto, isso na prática, na teoria a prática é outra, né? E aí, quem que sempre vai perder nisso? É o povo preto. O povo negro no geral. Voltando mais uma vez, o povo negro o que é? A soma de pretos mais pardos. Só para não esquecerem. A população brasileira é formada de 12% de pretos. 12% de pretos e pretas. 38% aproximadamente de pessoas pardas como eu, que está no meu RG, minha cor parda, está escrito lá. Então os pardos e pretos somados são os negros, que dá 52% da população brasileira. E aí você olha, existe esse número de pessoas negras em todas as profissões? Você vai encontrar pessoas dessa cor em quais profissões mais? Nas que não tem muito cobrança intelectual. Trabalho manual, especialmente. Porque quem tem trabalho intelectual não tem a cognição, porque não teve alimentação adequada. Uma série de problemas que existem. Por mais que a pessoa se esforce, se a pessoa vai lá, luta, batalha, ela não consegue ter o mesmo padrão. Não adianta. É que ele vem aquele deputado falar que o preto não tem cognição.
É igual um macaco, que na África, o preto africano não gosta de democracia, ele gosta de ditadura. Porque o seu QI é baixo. É igual o QI de macaco. E essa pessoa é eleita. Por quem? As pessoas que ele fala isso. Não só pelos brancos. Não, para quem ele fala isso? Para qualquer pessoa. Pessoa que ele ouve, porque a pessoa também não dá conta disso. Ele está falando de mim. Não sou eu. Por quê? Porque ele não é igual a mim. Eu sou diferente. Nós não entendemos que nós somos iguais. Nós temos que olhar um para o outro e reconhecermos no outro a mim mesmo. Nós somos iguais. Não há diferença entre nós. Como seres humanos, não. Pode ter uma série de diferenças, mas entre humanos não há diferenças. Mais alguma dúvida? Isso que você falou do sacrifício não ser atuante. Em que tipo de ocasião, de frequência ele deve ser feito? Na nossa tradição, quando há necessidade apontada pelo jogo. Então, tem algumas especificidades, por exemplo, no aniversário. Na nossa família chama Odum. Então, o Odum, uma vez ao ano, há essa prática em razão do aniversário. Então, você comemora o aniversário de iniciação, tal, com essa prática. E até se espera isso, que você vai comer um carneiro, por exemplo, com uma pregação de Xangô. Então, você fica esperando, tá, vamos comer carneiro. Então, isso não é só aqui, também na Nigéria, também na África também acontece isso. A comunidade espera o festival porque sabe que vai ter boa comida. Vai ter coisa boa que vai ser feita. Porque para o orixá, ele vai receber sempre coisas boas. E vai partilhar com a comunidade toda como algo muito importante para ela. Porque é isso que liga a comunidade. Porque você se senta no chão para comer todo mundo junto. Isso são práticas comunitárias. Que a gente não pode perder isso. O sacrifício demanda disso. O abate religioso demanda disso. A gente sentar no chão e partilhar a comida. Isso é muito importante. Mais alguma dúvida? Essas oferendas para Exu, como a gente faz de farinha com cachaça, por exemplo, vem nesse entendimento errado de como deveriam ser feitas essas oferendas para o Exu? Claro, não tenha dúvida. Se você considera o Exu, entidade de Umbanda, como um seu amigo espiritual, você não vai oferecer para um seu amigo pinga com farinha. Eu não ofereceria para ninguém pinga com farinha. Vai me visitar uma pessoa, olha, até aqui é pinga com farinha, fica à vontade, coma aí. Por que te faz isso? É aquela ideia do Exu Satanás, do Exu Capeta. Então eu vou dar algo bem ruim para o Exu comer. Então eu vou dar as ervas que são ruins, a erva que machuca, que queima minha pele, é a erva que eu dou para Exu, porque a ideia do Exu Capeta. Satanás, cramulhão, do malvado, do ruinzão. Não tem até cantiga de Umbanda que fala o Exu malvado? Chegou malvadão? A gente canta isso. Então eu tenho que oferecer coisa ruim para o Exu. Olha que pensamento mais imbecil que foi construído para nós. A gente pensa nisso. A gente acha normal. Agora está todo mundo pensando, puta, agora eu coloquei uma minhoquinha na cabeça de cada um, mas até agora, então, eu vou dar isso para Exu, porque Exu precisa de coisa ruim mesmo. Se ele é seu amigo, se ele vai ajudar você, você tem que dar o que para ele? Coisa que você gosta de comer. Fiz uma rabada caprichada com couve. Qualquer um vai gostar que você ofereça. Em especial a entidade que trabalha com você. Oferece uma rabada bem feita, com polenta. A Exu come cloche e come. Exu come tudo. Assim como qualquer orixá come tudo, com exceção de algo que um prato que é proibido para o orixá. Na tradição nossa, nós não comemos quiabo. Então, nós não comemos quiabo e só oferecemos quiabo para uma única entidade, único Igbamalé, que é para Yami Oxorongá. Nós não comemos quiabo. É uma restrição para nós. Também não comemos porco. Então, se houver alguma oferenda em que o porco é utilizado, o animal será limpo, será pelado,
Que pelar é tirar a pele do porco, tá, gente? Para quem não sabe, vai pelar o porco é tirar a pele do porco. Você vai raspar para tirar o pelo do porco, tá? Então você vai pelar o porco para ficar pelado. Você vai abrir e limpar o porco e você vai doar a carne do porco para alguém que coma. Nós não comemos, mas se por algum acaso, algum motivo, o orixá que a gente vai oferecer precisa, o axé do porco precisa para mim, ele será sacrificado, será abatido, religiosamente falando, e a carne dele será distribuída para as pessoas, nossas amigas, companheiras que comem carne de porco. E ponto. E tranquilamente. Então vejam como a complexidade disso tudo é necessário que eu entenda os detalhes de cada coisa. Oxum, por exemplo, em tradições várias, não recebe como sacrifício o ibim. O ibim é o caramujo. Também, as tradições não recebe o sacrifício de adagbá. Adagbá é um tipo de pomba. Outras recebem adagbá de sacrifício, uma pomba de sacrifício. Então, tudo tem que ser perguntado. Vai, não vai, quer, não quer, e assim vai. Quantas vezes você acredita que o orixá precisa que você sacrifique um animal? Aí você vai perguntar, não precisa. Eu quero só oferenda água, gin e 2 obis. E acabou. Mais nada. Porque não existe, como falei, não existe um ebó de carteirinha, um ebó de caderno. Não existe. Não há fórmula pronta de ebó. Todo e qualquer ebó tem que se perguntar do que vai. Você sabe de cabeça os elementos que vão. Você vai perguntar um por um, vai isso? Não. Ou sim. Vai isso? Não ou sim. Vai isso? Não ou sim. Você vai perguntar tudo. No obi, no pelé, no equim, aquilo que você usa como oráculo, você vai perguntar se vai utilizar ou não. Obrigado, gente. Vamos para o trabalho.